Conscientizar e orientar o paciente com doença renal crônica é o foco principal da campanha do Dia Mundial do Rim deste ano. Nós vamos chamar agora o repórter Cláudio Rocha, que vai trazer mais informações sobre a importância da prevenção. Boa noite, Cláudio. É muito importante a prevenção, não é? Pois é, Gilvan, para você ter ideia, no Brasil são mais de 130 mil pessoas em tratamento de diálise. Aqui comigo, o médico urologista, o Dr. Wesley Lima. Dr. Wesley, seja bem-vindo, boa noite. Quais os tratamentos indicados para a doença renal crônica? Os tratamentos indicados para a doença renal crônica, primeiro, são os tratamentos das doenças que levam à doença renal crônica, sendo eles os principais a hipertensão arterial e o diabetes. É importante que o indivíduo procure o seu médico e em caso de doença renal crônica, quando você tem a elevação dos níveis de creatinina, ele seja acompanhado pelo especialista que cuida dos rins, que é o nefrologista. O que caracteriza essa doença? Quais são os sintomas? A doença renal crônica ela acontece quando o indivíduo perde cerca de 60% a 70% da capacidade de funcionamento dos seus rins. Então é importante que o indivíduo tome muito cuidado, porque quando ele vai apresentar sintomas, geralmente o quadro é irreversível e você tem que preservar o restante da função renal. Então é por isso que é importante cuidar da alimentação, evitar o sal, o consumo excessivo de carnes e gorduras, manter o peso adequado, praticar atividade física, manter uma hidratação adequada, então beber água, manter-se hidratado ao longo do dia é fundamental para que a gente consiga manter a saúde dos nossos rins. Dr. Wesley, quais são os fatores de risco? Fatores de risco, a idade mais elevada, indivíduos com pressão arterial elevada, diabetes, indivíduos que já têm casos de doença renal crônica na família, seja por doença renal cística, por exemplo, indivíduos com cálculos renais, com alguma outra causa de uropatia obstrutiva, que é uma doença que a gente trata muito na urologia, problemas de próstata, por exemplo, são alguns dos fatores que podem levar o indivíduo à perda irreversível da função renal. No dia 14 deste mês é o Dia Mundial de Incontinência Urinária. O que caracteriza esse problema de saúde? Já a incontinência urinária, ela acontece cerca de 15% dos homens a partir dos 40 anos, nas mulheres cerca de 45%. É a perda involuntária de urina, seja porque o indivíduo fez algum tipo de esforço, ele sentiu que ficou molhado, ou o indivíduo que tem vontade frequente de ir ao banheiro e aí por vezes não consegue chegar a tempo, dada a sensação de urgência para urinar e ele acaba urinando na roupa. Há alguma causa específica? As causas precisam ser investigadas, às vezes a gente não consegue encontrar, mas infecções urinárias de repetição, indivíduos que são submetidos à cirurgia da próstata, por exemplo. No caso das mulheres, a cirurgia da retirada do útero pode causar também essa perda urinária. Vários partos são alguns dos e o envelhecimento são alguns dos fatores que podem levar o indivíduo a perder urina. Nesse caso, qual o tratamento indicado? É importante dividir, consultar sempre o médico, procurar o urologista, para que o indivíduo tenha o diagnóstico correto e trate, porque às vezes as condições que levam podem estar isoladas ou em combinação. E o tratamento vai depender de cada causa. Dr. Wesley, muito obrigado pelas informações, uma boa noite para o senhor. Gilvan. Obrigado, Cláudio.